Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Olha, hoje nossa primeira página é diferente, né? Hoje nós vamos tratar de política, de acontecimentos da nossa vida nacional. Tava aí a maior expectativa sobre qual seria a pena do juiz Sérgio Moro para o ex-presidente Lula no caso do Triplex. E aí a sentença já saiu, é a manchete do momento. Com certeza vai ser o assunto hoje do dia e nós vamos cobrir tudo com vocês, juntamente com a Central de Jornalismo da nossa Rede TV, que vai nos dar todas as informações. O ex-presidente, agora se condenado em segunda instância, vai ficar inelegível e é outro aspecto também que vai ser analisado pelo nosso jornalismo, tá? Então eu vou agora direto para a nossa central com a Estela Freitas e nós também vamos ter um link lá com Brasília, evidentemente, com Eric Klein. Mas boa tarde, Estela. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, o ex-presidente Lula foi condenado agora há pouco pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do Triplex no Guarujá. Quem tem todas as informações é o repórter Eric Klein, de Brasília. Boa tarde, Eric. Oi, Estela, muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É isso aí, o ex-presidente Lula acaba de ser condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio em regime fechado. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado à prisão, mas só para a gente entender, ele não vai para a cadeia imediatamente. Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro, por não pedir a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Além do que, cabe recurso ainda a essa decisão do juiz Moro em instâncias superiores. Ele pode ainda entrar com recurso no TRF, na segunda instância, e em outras instâncias ainda. Lula também não fica inelegível nesse primeiro momento. Por quê? Porque para um político se tornar inelegível, para uma pessoa se tornar inelegível, ele precisa ser condenado por um colegiado, e o colegiado só a partir da segunda instância. E essa decisão do juiz Sérgio Moro repercutiu imediatamente aqui no Congresso Nacional. Os petistas reagiram com indignação a essa decisão do juiz Sérgio Moro. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que é uma condenação política, que não há provas e que o juiz Sérgio Moro tomou essa decisão de condenar Lula para tentar tornar inelegível, para que Lula não saia candidato em 2018, candidato à presidência da República. Foi o mesmo discurso adotado pela senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela disse que Lula não fez nada, que ele está tranquilo e que essa é apenas uma condenação política. Diferente, claro, do discurso dos adversários do petista, como o líder do Democratas aqui na Câmara, o deputado Efraim Filho, disse que a condenação pelo juiz Sérgio Moro foi uma condenação técnica baseada em fatos e provas. Assim também reagiu o líder do Democratas no Senado, o senador Ronaldo Caiado, dizendo que a partir de agora, segundo ele, a sociedade fica mais tranquila por essa condenação que, segundo o Ronaldo Caiado, inclusive demorou para acontecer do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula que ainda responde a outros 4 processos. Então, só para a gente relembrar, ficar bem explicadinho, Lula foi condenado, mas não vai preso neste momento e ainda também não é inelegível. Durante a programação da Rede TV, a gente volta com mais informações, inclusive esperando aí uma posição da defesa do ex-presidente Lula. Viu, Estela? Bom, boa tarde, Eric. Aqui quem está falando é a Sônia Abrão. Oi, e eu Sônia. queria te fazer uma pergunta sobre se já existe alguma possibilidade, já está sendo aventada a possibilidade do ex-presidente Lula fazer algum pronunciamento em relação a essa condenação do juiz Sérgio Moro. Oi, Sônia, boa tarde. Desculpa, não tinha ouvido que você estava ali presente. Olha, Sônia, por enquanto não há nenhum posicionamento. O ex-presidente Lula está na capital paulista, está aí em São Paulo. Ele conversa com os advogados, tentando chegar à melhor defesa, a melhor estratégia para reagir, para rebater essa condenação do juiz Sérgio Moro, uma condenação ainda em primeira instância. Não sabe apenas se vai soltar uma nota pela defesa ou então se ter algum pronunciamento. Fato é que os petistas estão indignados, já reagiram assim com duras críticas ao juiz Sérgio Moro e batendo na mesma tecla de que é uma condenação política, que não há provas e que o presidente Lula, ou melhor, o ex-presidente Lula, nunca fez nada. Agora a gente precisa ver, porque o que tem acontecido? Quando o ex-presidente Lula foi ao Paraná prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro, quando ele faz algum movimento, né, que tem que ir na justiça, ele geralmente chama a militância para ele vai às ruas, faz um discurso, como
Paraná, ele subiu a um palanque fazendo discurso. Então, neste momento, eles estão decidindo, Lula, os advogados e assessores mais próximos, qual é a melhor estratégia. Se é, novamente, fazer esse palanque, chamar a militância para ele, ou então soltar apenas uma nota com posicionamento dizendo que vai recorrer dessa decisão do juiz Sérgio Moro. Acho que nas próximas horas nós teremos esse posicionamento do ex-presidente Lula, viu, Sônia? Com toda certeza, Eric. A gente também conviveu nesses dias próximos a sair a sentença aí do juiz Sérgio Moro, com uma série de boatos de que a militância iria para as ruas, todo mundo ia tomar conta do Brasil e ia protestar em relação a isso. Por enquanto, né, embora seja recentíssima a sentença, a gente está vendo que continua tudo num clima de paz e tranquilidade. Pelo menos aqui em São Paulo e nas grandes capitais, a gente também não teve nenhuma informação de que a situação já tenha sido encaminhada por um tumulto, por um protesto de significância. Em Brasília também? Também, aqui por enquanto, calmo nas ruas, só que o clima um pouco mais tenso, um clima mais áspero entre os parlamentares aqui no Congresso Nacional. Como eu disse, a reação dos petistas, uma reação muito forte, muito crítico ao juiz Sérgio Moro. O que acontece é que os petistas, eles tentam blindar o ex-presidente Lula justamente para que ele saia, para que ele esteja protegido e não fique com a imagem muito desgastada, já pensando em 2018. Por isso que todo mundo ali, o staff, vamos dizer assim, dos petistas, né, como líder do PT no Senado, Humberto Costa, como a presidente nacional do PT, recém-possada Gleisi Hoffmann, eles saem para o front, como a gente diz, já saem fazendo essa defesa do ex-presidente Lula, inclusive no púlpito aqui do Senado, justamente para blindar, para fazer essa primeira defesa e para preservar um pouco a imagem do ex-presidente Lula. Agora, esse clima de tranquilidade nas ruas, né, Sônia, como eu disse, porque como o juiz Sérgio Moro, talvez ele tenha tido cautela nesse primeiro momento de condenar, mas não pedir a prisão preventiva, deixar todo o processo legal correr com o direito de recurso para depois sim, depois do trânsito em julgado, ou pelo menos uma condenação em segunda instância, como já definiu o STF, e aí sim determinar uma prisão do ex-presidente Lula. Talvez a militância saia nas ruas, ou os nervos fiquem mais aflorados depois que se tome essa decisão de realmente levar o ex-presidente Lula à cadeia, viu, Sônia? Tá certo, então. Obrigada, viu, Eric Klein? Qualquer nova informação é só chamar, viu? Obrigada. Bom, Estela Freitas, né, continua também de plantão na nossa central de jornalismo da Rede TV, e qualquer novo acontecimento, novo fato, eles entram no ar e vocês vão ficar aqui sabendo. Causou estranheza realmente por parte da população, de várias pessoas que já estão se manifestando, que a sentença do juiz Sérgio Moro não tenha vindo acompanhada do pedido de prisão preventiva, porque é a história do Lula na cadeia, que também é um grito, né, de grande parte da população. Mas, como disse o Eric Klein, direto de Brasília, o juiz Sérgio Moro preferiu, não é, deixar em aberto, deixar as coisas seguirem o trâmite normal, aí, os trâmites normais, até a segunda instância, porque aí lá sim é que vai ser decidido se ele vai para a cadeia ou não. E é aí que se espera realmente uma maior mobilização. Estela Freitas, é com você. Pois é, Sônia, como o Eric disse, o ex-presidente Lula está aqui em São Paulo, na sede do Instituto Lula, fazendo essa reunião, e a defesa dele deve se pronunciar agora nas próximas horas. A gente vai acompanhar tudo, novas informações ao longo da nossa programação e às 7h30 da noite no Rede TV News. Até mais. Até mais. Obrigada, Estela Freitas. Obrigada, Central de Jornalismo da nossa Rede TV. Hoje, qualquer nova informação em relação a esse assunto, nós estaremos levando para vocês aqui durante o nosso A Tarde é Sua, tá bom? Bom, olha, só para voltar no tema da nossa primeira página, que agora não é política, mas é o mundo das celebridades, o mundo dos famosos, é o seguinte, gente. O primeiro assunto que a gente ia falar acaba envolvendo um político. Olha a coincidência, mas é o Tiririca que deve estar no seu inferno astral, né? Uma coisa atrás da outra que vem acontecendo com ele. Primeiro aconteceu essa coisa bonita da realização do casamento, da cerimônia, né, de casamento do Tiririca com a Nana, com quem ele já está casado aí há 20 anos. Se eu não me engano, foi no programa da Eliana mesmo. E depois disso, as coisas não ficaram tão em lua de mel, a realidade, e o Tiririca não
como parece aí nessas fotos, porque veio a história do assédio sexual que ele poderia ter feito para cima da babá da sua filha, da sua funcionária. E aí a coisa ficou muito séria, nós tratamos desse assunto já aqui e nós tínhamos falado para vocês que o ministro Celso de Mello, do Supremo, que é quem está cuidando do caso, tinha suspenso, não é, o sigilo. E foi a partir disso, dessa medida do ministro, é que todo mundo pôde ficar sabendo, que o jornal o Globo deu, inclusive, em manchete online, não é, que ele estava com esse problema, com esse caso na justiça, com esse processo por suposto assédio sexual, e a denúncia da Maria Lúcia, se eu não me engano, que é o nome da babá, é muito séria e muito pesada. Lembram disso? Pois é, o Tiririca fez um novo pedido para que, de novo, esse sigilo fosse baixado sobre o caso. Ele não quer a imprensa acompanhando, ele não quer novas informações, ele não quer que nada vaze desse processo, né? Ele não quer, ele queria novamente que apaga, esquece, volta a virar segredo, ninguém mais acompanhando isso. E novamente foi negado. Ele não teve o pedido atendido de sigilo, outra vez em cima do caso do assédio sexual da babá, né? Essa suposta acusação. Aí o que acontece? Junto a isso, logo na sequência, veio também a condenação por uma multa dele ter usado uma música do rei Roberto Carlos, O Portão, na campanha eleitoral dele. Vocês se lembram disso? E dessa vez ele foi condenado e vai ter que pagar aí uma bela soma por conta disso. Na internet, no final de semana, ele já tinha arrumado aquela confusão toda, porque quando o cantor perdeu o seu macaquinho e fez o apelo chorando, ele na mesma hora fez uma paródia imitando o choro, uma gozação em cima da dor da pessoa que tinha perdido o seu bichinho, né? E aí levou uma surra da internet, que voltou atrás e teve que pedir desculpas. Então a situação do Tiririca tá meio embolada. Ele dizia que do jeito que tá, pior do que tá não fica, e para ele tá ficando sim, né? E vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Mas veio tudo uma vez só, veio tudo numa pancada só, essas histórias. A acusação de assédio, a condenação no caso de ter usado de maneira imprópria, indevida, sem autorização, né? Para a campanha política, para a campanha eleitoral, a música O Portão do rei Roberto Carlos, e fora a treta na internet aí por conta da imitação do cantor que tinha perdido o seu macaquinho, mas que graças a Deus já reencontrou. Por um triz também ele não foi para nossa geladeira por conta dessa imitação aí que ele fez. Como ele pediu desculpas, aí a gente, né, resolveu relevar, deixar para lá e esperar os próximos acontecimentos. Uma outra coisa também importante de se falar aqui, que a gente tinha comentado, é o MasterChef, é verdade, mas eu vou aproveitar, vou conversar sobre isso aqui com os nossos convidados de hoje, já abrindo a nossa roda da fofoca, porque olha, eu particularmente não aguento mais ver aquela Débora no MasterChef. Para mim tinha que ter uma cláusula, sei lá, alguma coisa no contrato que indisciplina esse tipo de comportamento abusivo, né, que se desfaz dos colegas, que cria um clima de discórdia total. Isso devia ser punido, né? Ou perde uma prova, ou é expulso, se é muito reincidente, como ela está sendo, em ser desagradável totalmente do mal, essa criatura, e ser expulsa mesmo. Ó, não dá, não faz parte, não tem padrão de qualidade para continuar aqui disputando com os outros, cai fora, porque ela já deu mostras para isso, né? Já deixou o Jacan de mão estendida, já aprontou, agora estava lá no mezanino cantando musiquinha de adeus pro coitado Fabrício, que acabou dançando mesmo. Aquele bolo dele estava esquisito, né, gente? Duro, gorduroso, estava meio estranho. Eu achei que não ia mesmo ter muita escapatória para ele. Mas a partir daí, ela realmente ficar fazendo esse tipo de coisa lá do mezanino, depois fazer um comentário, eu quero que eles se matem, que é casa da mãe Joana, não é, né? É um reality show de culinária de muito sucesso, que as pessoas acompanham bastante e não costumam tolerar esse tipo de comportamento. Pena que o regulamento do programa tolere, porque na verdade ela não poderia mais continuar, ela é simplesmente insuportável. Mas aí, vamos ver aqui a opinião dos nossos convidados muito especiais. Felipe Campos hoje está melhorzinho aqui com a gente, né, Felipe? Você tá bom, querido? Viu, Sônia? Boa tarde. Pois é, né? Quando você fala em chefe de cozinha, a primeira coisa que vem na cabeça é requinte. Sim, né?
de requinte, de educação. Então, talvez ela esteja no programa errado. Exatamente. Talvez a Fazenda é na vizinha, tem que avisar para ela. E isso eu acho que não é bacana, né? Porque, na verdade, assim, o que você vende, quando você, principalmente vai fazer... Culinária é uma arte essencial, incrível, Sim. que eu amo muito. E, assim, cozinha com raiva, com discórdia, não funciona. Nossa, é uma energia muito negativa, então, né? na verdade, assim, quando fala em chefe de cozinha, como está sendo preparada ela para talvez ser uma Masterchef, eu acho que no mínimo ela deveria ser requintada. Exatamente. Mas ela está sendo requintada. Kitchen, né? É verdade. Aquela cozinha do inferno, acho que ela vai se dar bem. É verdade, é. Que coisa, menina, é um capeta. Olha, nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso programa o Fabrício Falchetti, que é o editor do site Na Telinha, um site muito acessado, conferido na internet. Tudo bom, Oi, querido? Sônia, boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar viu? aqui com você, com vocês, com o Felipe. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja mesmo. Podem contar comigo. A Débora, ela já vinha de umas semanas para trás, já tinha seu jeito de agir. Exatamente. Na internet, ela já tinha colocado que foi cortada uma declaração dela. Agora ela vem com essa... E era um depoimento super arrogante também, Sim, lembra? arrogante, tá se Exatamente. mostrando arrogante, aí cortou, ela reclamou no ar, né? É, que ela não tinha chamado Folgaça de maluco, mas do jeito que ela reclamou, ficou pior ainda a situação pra ela. Sim, ela né? reclamou porque o prato pra ela estava bom, só que cortou e ficou que ela chamou o Folgaça de maluco gratuitamente. E não foi isso. Exatamente. E não era agora um mais prato isso, salgado, aquela coisa Mas toda. no primeiro dia ali, ela já mostrou que ela ia causar, né? Quando Não, ela só de deixar o que jacan eles de mão pois estendida, que é mais descortesia do que isso, que né? eles estavam no barco também, né? Que ela começou a meio que se intrigar com a Miriam também, enfim. Então, Um barco não viu. ela já deixou isso muito claro, que ela ia chegar mesmo para arrebentar a boca do balão. Eu sei que às vezes o reality show gosta, né? Porque criam esses conflitos, Sim, enfim. sim. Mas por se tratar de culinária, eu não acho que é legal. E, sei lá, né? Claro, o jogo também precisa desse tipo de coisa, ter um vilão, claro, a gente não está querendo interferir na dinâmica do jogo, mas eu acho que um puxão de orelha público, né? Uma advertência, que a Ana Paula fosse lá e a colocasse no seu devido lugar, e os 3 jurados também, ela está precisando de um sabão público mesmo, porque, poxa, até onde vai isso, né? Ela tem que tomar um pito no ar, né? Acho. Porque Embora só já... ela apronta com os outros no ar, né? Lá em Sim. Ribeirão vocês chamam de pito. Pito. Ai, que uma ódio. bronca. Seria assim, uma bronca. Uma bronca, tem que tomar uma bronca pública para ver se ela se vê onde ela está, né? Que ela está ali para aprender também. Ela não pode ter esse ar arrogante no ar. Fica chato para ela e para todos que estão juntos, né? Certo. Então, todos aprendendo. Vamos. Prepotência Ela desnecessária, é né? prepotente e arrogante, né? Olha aqui, vamos conferir um trechinho aí para vocês terem uma ideia melhor. Vamos lá. Gente. Nossa, está lançado. Você tá bom. Lá, 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 lá. Está chegando a hora. De cantor dessa Alguém hoje. vai embora hoje? Que sacanagem, né? O que vai rolar hoje? Vocês têm alguma ideia? A gente não faz a menor ideia. Menor ideia. Tô feliz Vamos lá. agora. Num climão total, né? Na Não, tensão. e o cara Quatro ainda na entra na berlinda. dela, né? Igual, né? Pode ir. Ela quer desconcentrar, né? Ela quer desconcentrar quem está lá. E é um programa que não é barato de ser feito, viu? É um programa muito caro. Dancinha, musiquinha, ai, tá chegando a hora, vai chegar a sua também, Débora, eu espero que seja logo, muito logo. Aí é que os outros deviam cantar Até pra ela. porque ela tá até aí, que eu gosto muito do Masterchef, ela consegue essa monopolização porque ela ficou muito amiguinha, então ela tem ainda a ajuda dos participantes. Mas toda cobra é assim, né? Mas quando o negócio ficar acirrado mesmo, que ali é um por todos e Deus por todos e cada um por si, aí ela vai sentir, porque daí ela vai enlouquecer, aí ela vai com certeza despirocar.
E aí a gente vai cantar pra ela. Tchau, tchau, tchau. Vai Tá sair, chegando a vai hora, sair. pode sair, pode ir embora realmente, viu? Bom, outro assunto também que era da nossa primeira página original, mas que eu acho legal a gente já falar, que é a história da frase da Andressa Urach, que a mulher nasceu para servir o homem. A gente comentou isso aqui, não sei se você estava. Sim. Tava, né? E o pessoal ficou muito bravo, que disse que eu esqueci de colocar Urach na geladeira. Então hoje eu vou colocar e vou falar, aí a gente comenta mais um pouco dessa história, porque também muitas pessoas religiosas repercutiu muito. E eu ainda disse aqui o seguinte, olha, respeito todas as religiões, não estou falando no sentido religioso do termo, embora, né, o próprio Papa, o João Paulo II, já tinha pedido perdão às mulheres pelo fato da igreja sempre ter considerado a todas nós mulheres, como cidadãs de segunda classe no mundo, né? De segunda categoria. Quer dizer, esse tipo de coisa já foi analisado. Meras serviçais. E aí o pessoal de várias religiões disse, não é no sentido, você falou que mulher seria escrava de homem, não é. É harmonia, é paz, é cuidar do homem. Tá, então é o homem cuidar da mulher, ter harmonia, ter paz com a mulher de igual para igual. Mesmo esses argumentos, para mim, não servem. A minha visão é estritamente diferente de todas, mas a gente respeita, tanto que eu já tinha feito a ressalva aqui. Ontem, no Luciana by Night, a Andressa deu uma ótima entrevista, já falei para vocês, eu acho ela sincera, acredito na conversão dela de verdade, acho que ela merece essa segunda chance que ela teve de Deus, mas eu não concordo com essa história de que mulher tem que servir o homem. Coisa nenhuma. Então, vou colocar aqui na geladeira. Depois eu repito minha opinião, mas eu quero saber de dois homens aqui do meu lado. Fabrício. Eu também discordo da Andressa nesse meio moderno, nesse mundo moderno, isso não cabe mais. Eu não aceito que a mulher sirva o homem. Para mim, o homem e a mulher são iguais, tem que ter os mesmos direitos. Então, mulher não tem que servir, mas eu respeito a opinião da Andressa, é uma opinião dela, né? Sim, mas quem eu quiser não concordo, que siga, sim. cada um que adote para sua vida pessoal, sentimental, mas não que seja Se ela quer seguir mesmo. isso, eu não concordo, eu acho que a mulher tem mesmo que fazer o que ela quiser, não tem que servir o homem, isso não cabe funciona, mais. Mas não século cabe. XXI, pelo amor de Então, Deus, século né? XXI falando o problema, o que me dá assim uma angústia, é que tem muita gente, independente de religião, e tá aí o machismo de prova, é que faz parte dessa corrente de pensamento. Então, eu acabo achando assim um desserviço esse tipo de declaração. Mas vamos ver o trechinho, o Felipe comenta. Eu acho que o que o homem quer da esposa é uma auxiliadora, uma mulher que cuide, mas sabe, no meu caso, como é que eu posso ser uma auxiliadora? Olha, eu posso até ser criticada, de repente as feministas vão brigar comigo, nossa, fazer, né, que vira um escândalo tudo que eu falo. Mas eu acho, Lu, que a mulher tem que cuidar do marido. Porque assim, quando a mulher casa, ela quer uma figura paterna, de um homem que cuide, né? Ela procura, né, essa pessoa que vá estar ali no momento que ela precisa. E o homem procura uma mãe. Por que ele fala, ai, comida da minha mãe é gostosa? Porque o homem quer isso. Ele quer uma mãe. Não a mãe que manda. Andressa, né? foi pra terapia há anos pra ser mãe pro marido? Você fazer a comidinha, você fazer um docinho no final de semana, você cuidar da casa, ele chegar, tá tudo limpinho, o chimarrãozinho pronto, sabe? Então, assim, esse cuidado, o homem espera isso. E o Lu, a gente fica sem várias coisas, menos sem comer. E fala a verdade, comer uma comidinha caseira é maravilhoso. Não, então, assim, eu acho que o que o homem deseja da mulher, além de várias, né, não só isso, né, que a mulher não se resume a isso, pelo amor de Deus, não vamos pensar isso também. Mas é uma esposa que saiba fazer uma comidinha gostosa. Se ela não sabe, ela aprende, porque ninguém nasce sabendo. Senhora. Eu não sei até hoje, gente. Eu tenho 17 anos casada, não teve reclamação. Nem um pouco, Marmita. Quer dizer, eu sei a receita de tudo, saberia até fazer tudo, porque minha mãe me ensinou, mas eu sei que vai sair tudo uma porcaria. Quer dizer, na prática, eu não sei, certo? Então não sirvo, então esquece, deixa pra lá. Mas também nunca me prestei a isso, não é? Mas quem gosta, faz. A minha irmã é chefe de cozinha, ela é maravilhosa no fogão. É uma característica própria, é um caminho que ela escolheu. Ela adora cozinhar para as pessoas que ela ama, mesmo
mesmo assim, eu não sei se ela iria fazer comida para o homem, porque o maridinho dela, ele tem que chegar em casa e ter a comidinha feita, sabe? É diferente. Se você quiser fazer isso... Gostar é uma coisa, obrigação é outra. Era como aquela história, né? Muita gente hoje, tem muitas meninas que falam, eu quero ser dona de casa, adoraria casar, cuidar da casa, cuidar do meu marido, ter meus filhos, aí cai todo mundo de pau. Eu acho que não. Se ela está fazendo isso porque é tipo uma vocação, é um sonho, quer que seja assim, maravilha. Antes, e as mulheres brigaram muito por isso e continuam brigando, era o destino final de toda mulher. Ou era isso ou era nada. Ou era isso ou você era encalhada, a tia eterna, a solteirona, aquela mulher que realmente não conseguiu conquistar o homem na vida. Então, atestado da sua incapacidade, atestado da sua inexistência e da sua desimportância no mundo. Porque nem casar e ter filho você teve. É uma coisa muito cruel. Então, agora a gente tem escolhas e nós não vamos abrir mão dessas escolhas. Então, se a Andressa está feliz assim, é a medida dela, ela quer assim, acho que ela perdeu o bonde da história. Sim, ela perdeu o bonde da história. Né? Ela teve um passado que foi, assim, uma coisa assombrosa de tão cruel, de tão baixa vibração, de tudo que ela sofreu, que ela passou e de coisas ruins que ela fez para as pessoas. Ela está chegando agora no mundo, né? No mundo do casal, no mundo da união, no mundo do relacionamento, no mundo do filho, no mundo de ser mãe, ser até dona da sua casa, claro. E então ela vem com aquele molde ainda de começo do século passado, aí, contra o qual a gente começou a lutar para tentar se libertar e ser quem a gente quisesse ser, já a partir da segunda metade do século XX. Isso, né? Nossa, ela, na verdade, ela está fantasiando e romanceando uma prisão. Sabe? É extremo, né? Exatamente, não nasci para penitenciária. Primeiro que eu acho que ninguém tem que cuidar de ninguém. Nem marido, nem mulher. A relação, ela existe para ser vivida. Ela não existe para... Não, mas você eu acredito no assim, sentido de delicadeza com o sentimento do outro. Cuidar que de estar atento, né? Cuidar que eu digo, obviamente, a gente cuida, mas não digo nos excessos. Você servir a pessoa nesse sentido, né? Exatamente. E ela misturou tudo ali, né? Ela misturou a questão, de fazer a comida, Não, eu acho que tá tudo errado. Eu acho que, na verdade, a Andressa, ela podia ir para uma terapia, porque nenhum homem tá procurando a mãe. Pra juntar direito. Nenhum homem tá procurando a mãe. Aí o cara casa, tem filhos, aí o pai chega e fala assim, ai, meu filho, você é meu melhor amigo. Como eu sou seu melhor amigo se você dorme com a minha mãe? Você não é meu amigo. Você bate um bolão à noite com a mamãe no quarto, aí você fala que você é meu amigo. Não, você é meu pai, né? Então, assim, ela tá completamente perdida nessa história. Porque essa história de ser mãe de marido, de ser mãe de homem, o que as mulheres ganhavam antigamente, vamos falar, embora exista ainda o ranço de toda essa história, ganhavam um trono, era a rainha do lar, agora a cama era para amante. Né? Então você ficava santificado dentro da sua casa, mas o bem bom da vida ia para outra. E amante assim. Que ela, inclusive, soube ser muito bem durante muito tempo. Muito tempo, exatamente. Né? Então assim, a gente nunca pode esquecer, obviamente, ela com certeza, em algum momento da vida dela, ela deve ter dito, eu vou lá cuidar de homem, nada, na parte tenebrosa, enfim, quando ela estava com a energia não bem legal. Exatamente. Mas hoje, ela não pode fazer da realidade dela uma submissão que ela encontrou, respeito. Eu acho que as pessoas, elas se reprogramam através da religião, sim, tem uma reprogramação, mas eu não concordo que você tem que usar a tua experiência e sair replicando isso, reproduzindo isso para que outras pessoas ajam da mesma forma, porque a gente vem numa questão tão feminista hoje, onde a mulher rasgou literalmente o sutiã, foi pra rua buscar a independência, buscar o seu estatuto, a sua institucionalidade, aí de repente vem, não, precisa ser serviçal. E assim, ela fala de feministas como se as preconceituosas fôssemos nós, ou todos nós, porque existem os homens feministas também, não é? Ou seja, aqueles que batalham pelos direitos iguais das mulheres. Então, realmente, é essa a história. Mas cada um faz o que quiser da própria vida. A gente só está colocando a nossa opinião aqui, certo? Claro.
Gente, olha, ontem nós mostramos, mas foi muito rapidinho, o Thiago Rocha mostrou até do próprio iPad dele, do próprio tablet dele, porque tinha acabado de ser postado pelo Marcelo Rezende esse vídeo novo em que ele fala que, de repente, ele pode voltar a trabalhar logo, ainda nesse segundo semestre. E isso deu o que falar, porque é a maior torcida, né? Estamos todos nós nessa corrente de corta pra gente, Marcelo, vem pro estúdio direitinho. Então, vamos conferir agora, com um áudio legal, com a imagem tomando conta da sua telinha aí, o depoimento dele. Vamos ver. Há uma poesia que eu adoro que diz o seguinte: tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas eu estou aqui ressuscitado. É um poema escrito por uma poetisa latino-americana. Eu já li e ouvi falar de tudo a meu respeito nesse momento, desde que eu estava no bico do corpo até de que eu tinha sido internado com uma rapidez porque estava mal. Nada disso. Quem tem Deus no coração vence qualquer batalha. Eu estou ótimo, me recuperando. Você está vendo aqui, cada dia eu melhor. E eu tenho uma certeza: essa vitória pertence à glória de Deus. Já já eu vou estar recuperado. Se bobear ainda nesse segundo semestre, eu vou estar trabalhando. Tá aí. E essa foi a frase que marcou. Isso é o que todo mundo está repercutindo hoje, não é? Essa frase do Marcelo Rezende, que ainda nesse segundo semestre ele vai poder voltar a trabalhar. E é uma coisa que emocionou todo mundo, sim, né, Fabrício? Não, a fé dele é muito bonita, né? A fé dele impacta todo mundo e ele acreditando é o primeiro passo para a cura. Exatamente. E estamos todos na torcida, né? O Brasil inteiro está na torcida aí para a recuperação, para ele poder voltar ao programa dele. Se não for diário, pode ser semanal, mas é importante ele voltar para o ar até para a cura dele. Eu creio, Marcelo, eu creio. Eu também acredito muito, eu acredito que a cabeça faz milagres. Então, se você está nessa pegada, continua que está dando certo e beleza. O Fabrício e eu, a gente comentava antes de entrar justamente sobre isso, né? Sobre essa questão. Eu não sei se ele voltando, se ele voltaria nessa pegada já do diário, do Cidade Alerta, enfim. Eu acho que a Record e tanto o Marcelo, que o Marcelo já é um cara que marcou muito. Sim. Ele poderia fazer uma coisa mais tipo linha direta, que nem ele fazia. É uma alternativa. Mas assim, em princípio, o movimento da emissora é de ir encurtando cada vez mais a duração do Cidade Alerta. Por reprise de novelas que eles querem fazer, pelas outras inéditas que vem aí. Tem uma série de fatores que vão interferir nesse tipo de coisa. Então, para o Marcelo seria até favorável. Ou então, realmente, isso que o Felipe está falando, um linha direta, um programa nesse formato que é semanal e que ele poderia fazer com um desgaste 1000 vezes menor, né? Porque a recuperação, o problema não é você passar pelo problema, você passa, porque você está ali na roda, você está querendo salvar a sua vida. Opa, não, deixa eu sair daqui, opa, se agarra aqui, se agarra ali, e você consegue. O problema é a recuperação. A recuperação é que daí você precisa realmente estar disponível para a recuperação, porque você não volta e aí estraga todo o processo, né? Todo o trabalho mesmo. E o Cidade Alerta vai ser reduzida a partir de agosto, né? Já a partir de agosto? A partir de agosto, primeira semana. Vai ser os 10 mandamentos, a reprise dos 10 mandamentos, vai ter um jornal local em todas as regiões, em São Paulo. Vai ser comandada pela ex-apresentadora do Fala Brasil, né? A Carla Secato, Carla Secato, isso. Então, Cidade Alerta vai reduzir, vai para 1h30, no máximo 2 horas. Atualmente tem 4 horas quase. Exatamente. Então, quem sabe? Para ele já até estaria de bom tamanho, dependendo da fase em que ele se encontrar aí no tratamento. Senão, sempre vai restar a alternativa do semanal, como o Felipe está falando, que eu acho uma excelente ideia. Acho, pelo menos nessa fase de recuperação, né, Sônia? Com certeza. Isso é importante, porque a pegada do Cidade Alerta é muito grande. É verdade, realmente, viu? Bom, vamos partir para o nosso próximo assunto, que é o Wesley Safadão, dando muito o que falar, mas ele falou com a nossa reportagem. Eles podem esclarecer essa história do apartamento em São Paulo. Aquele super apartamento de 17 milhões de reais. É um puxadinho, né, Sônia? É um puxadinho. Nossa, é uma mansão aérea, um disco voador. O que acontece? Era aquela história de que o
pessoal do condomínio não queria um artista lá, de medo de bagunça, de festa, de ser muito frequentado, de paparazzi na porta, deles não terem mais sossego, aquelas coisas, né? Eles não querem dar carona para celebridade, vamos dizer assim, porque aí fica avisado o prédio também. Esse era o tipo de coisa, o tipo de preconceito em relação aos artistas. E ele teria desistido. Depois, disse que não, o pessoal fez reunião lá, disse que não, pode, deixa ele vir morar aqui, não sei o quê. Aí ele falou, ah, tá, agora quem não quer sou eu. E aí veio outra história de que ele nem conhecia o apartamento, que ele é que está interessado em vender imóveis, então para que ele foi ver para comprar? A situação ficou embolada realmente, 1000 versões sobre um fato. E aí a nossa reportagem conversou com ele e já já você vai ver o que o Safadão respondeu. Mas agora eu vou dar um recadinho, volto aqui já com o Fabrício Falquete do site Na Telinha e o Felipe Campos, que hoje está quase novinho em folha, né? Disse em relação a esse apartamento, vai mudar, não vai mudar, vai comprar, não vai comprar, não queria comprar mesmo, que rolo é esse? Vamos ver aí. Muito boa tarde, Brasil, boa tarde, Sônia Abrão. Noite de show, noite de festa aqui no A Tarde é Sua. E não é qualquer show, hein, Sônia Abrão? Show do Wesley Safadão, o cantor do momento. Com toda certeza teremos daqui a pouquinho a casa completamente abarrotada, onde o Safadão se apresenta. Sempre funciona dessa maneira. A gente, claro, vai estar registrando todos os detalhes dessa festa maravilhosa. E também vamos estar batendo um papo muito bacana com o Wesley Safadão. Tem muitas perguntas para ele. Será, Sônia Abrão, que é verdade que o Wesley Safadão estaria planejando uma parceria musical com o Maluma, o rapper colombiano que recentemente gravou com a Anitta? E a gente também vai perguntar para ele se é verdade que ele estaria se mudando para São Paulo e teria até comprado um apartamento baratinho, no valor de 17 milhões de reais. Essas perguntas e outras também o Safadão responde daqui a pouquinho pra gente, aqui no A Tarde é Sua. Safadão, um outro cantor também que está estourado aqui no Brasil é o Maluma. Foi ventilado, você deve ter acompanhado na internet aí, que vocês fariam uma parceria musical. Vamos fazer, sim. Pois é, o que foi ventilado na internet é que vocês teriam se desentendido, na verdade não desentendimento, na verdade uma discordância da letra, vocês estariam compondo uma letra e você não teria concordado com um trecho dessa letra. Minha pergunta é a seguinte, é mentira isso que foi ventilado na internet? E se teremos então um dueto, Maluma e o Wesley Safadão? Sim, cara, vai rolar sim. A gente conversou por mensagem, na segunda, na terça eu falei novamente, até toquei no assunto, tá acontecendo algum problema, Maluma? Tá saindo algumas notícias e tal? E eles, não, e tal, e a gente conversou numa boa. O que acontece é assim, até o dia que nós nos encontramos aqui em São Paulo no estúdio, a gente não tinha tido nenhum contato, né? Então é natural a gente se conhecer, e aí massa, ver se rola a química. Música é isso, tem que rolar a química, parceria, né? Parceria mesmo. Então assim, o que aconteceu é que talvez a gente gravaria uma música que já fosse lançada, e a intenção e a nossa conversa dos dois foi, não, então vamos programar uma música inédita. A gente chegou lá mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, quando a gente foi ver já era quase meia-noite. O Dudu tinha feito uma melodia, uma batida, e a gente começou a compor uma música juntos, uma coisa que isso nunca aconteceu, foi algo extraordinário. Eu saí de lá muito feliz, né? Agora sim, a gente precisa encontrar a agenda de um de outro. Imagina a correria que eu tenho, imagina a correria que ele tem, pra gente poder. A nossa intenção é o quê? Não é só gravar e lançar, é gravar um clipe, é poder fazer tudo isso. Completo, pacote completo. Porque existe muita responsabilidade em cima de Wesley e em cima de um Maluma, então a gente não pode lançar qualquer coisa. Inclusive a última mensagem dele é assim, eu quero gravar com você um hit. Aí eu coloquei, é o meu mesmo pensamento que o meu. Então assim, eu acho que nem tudo que é veiculado pela imprensa, nem tudo isso é verdade. Assim também como a questão do meu apartamento aqui. Vai mudar para São Paulo, é fato isso? Paulo, isso é fato, isso eu não escondo de ninguém, comento, falo nas minhas redes sociais. Agora sim, o que é de errado é tipo assim, Wesley, é porque o povo quer notícia, né? Eu até comentei com a minha assessora. Você chateado isso, Safadão? Wesley Safadão vai comprar mansão de 17 milhões? Me deixa um pouco, porque assim, eu pedi Beth, vem lá com eles, porque, pô, eu tenho uma família, a gente tem que resguardar minha família, eu não posso estar dizendo
falando muito de dinheiro, porque eu tenho receio disso. O Brasil é um país extremamente violento. Ave Maria, eu entrego nas mãos de Deus, minha família toda, tudo, todos os meus passos, mas enfim. Aí a pessoa diz, ele foi num apartamento de não sei quantos metros, eu não me recordo. Mas 150 metros. Eu acredito que eu não tenho entrado em nenhum apartamento desse. Eu não entrei em nenhum apartamento desse valor que foi divulgado. Entendeu? Se eu tivesse entrado, pô, massa, eu estaria aqui dizendo, verdade, mas é mentira. E a minha assessora entrou em contato, eu vi a pessoa dizendo, eu vi a fonte que me falou, mas quem é essa fonte? Nunca tem fonte. A fonte, eu não posso dizer quem é a fonte. Joga ali, pro imaginário. Entendeu? Mas o que é que eles querem? Eles querem, essa fonte social do coisa é uma fonte mentirosa, assim como a questão do Maluma, é uma fonte mentirosa. O que for verdade, eu vou aqui vou falar numa boa, na moral, para todos vocês. Pra gente finalizar, que todo mundo quer conversar com o Maluma, a gente tinha só 2 minutos, muito gentilmente, com o Wesley Safadão. Mentira o lance do Maluma, mentira o lance da casa. O que é verdade é que sua mãe tomou um susto quando você cortou o cabelo. Isso você revelou. Isso é verdade. Isso é verdade. Ela não... Você acostumou já? Já. Eu já me adaptei. Ela também. Ela disse que eu vou deixar o cabelo crescer de novo. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas vamos deixar. Gostou? Eu gostei, cara. Tô tranquilo, tô feliz com o meu novo visual. Obrigado pela entrevista, meu querido. Um beijo pra Sônia. Sônia, beijo grande pra você, viu? Sonho em poder um dia te conhecer pessoalmente. Tá aí, né? Muito legal. Por isso que a gente sempre procura os artistas para saber. O problema é que boa parte deles também não quer falar. E aí fica tudo só nas costas da imprensa. Se todo mundo jogasse aberto assim como Wesley Safadão, facilitava muito o trabalho da gente. Facilitava. Com certeza. Nada mais que o artista falar, né? Que ele esclarece tudo, não deixa margem para dúvida. Né? Os fãs estão ouvindo da própria boca do artista. Mas essa história de 17 milhões, uma que eu acho o Maluma um cara incrível. Se ele gravar realmente, vier gravar um dia com o Wesley, o Wesley só não pode deixar de gravar Breganejo, que é maravilhoso. O povo adora, não queira depois ficar mudando de estilo, que não vai dar certo. É só uma experiência nova mesmo. Agora, a questão dos 17 milhões, você sabe que teve um artista também que comprou, artista não, ele é um mega apresentador de televisão, ele comprou um apartamento também e o apartamento fez um abaixo-assinado para ele não morar no apartamento com receio de muitos artistas começarem a frequentar e ficar muito visado, né? Pela segurança, que foi o Faustão. O pessoal tem essa preocupação mesmo. Olha, gente, muito se falou e todo mundo já ouviu isso, que a vida da Hebe Camargo vai virar um musical. Já virou livro, vai virar um musical. Agora já tem até diretor esse musical, que vai ser Miguel Falabella. Olha a responsa. Daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes para vocês, tá certo? Mas conversa com o Fabrício Falquete do site Na Telinha e o jornalista Felipe Campos aqui com a gente. Aliás, da Rádio Mundial agora, né? Olha, sobrinho de Hebe Camargo, segundo a Caras Online, confirma que a vida da apresentadora vai virar um musical. Até aí, perfeito. O roteiro do Arthur Chechel, que também foi quem escreveu a biografia. Até aí, perfeito. Mas a direção, ninguém sabia ainda, e é simplesmente Miguel Falabella, que é maravilhoso, né? Bom, o Cláudio Pessutti, que é o empresário também, que sempre foi o empresário da Hebe, sobrinho dela, que está confirmando a informação. Ele confirmou que a produção já está sendo preparada e realmente Miguel Falabella, roteiro do Arthur Chechel e produção do Luiz Oscar Niemeyer e do Júlio C. Figueiredo Júnior. Então, ó, daqui a pouquinho, e o que todo mundo quer saber, a gente já sabe que tem um diretor de peso, é quem vai fazer o papel da Hebe realmente. Mais do que todo elenco, todo mundo só quer saber quem vai ser a Hebe no teatro. Vou falar para vocês, vão ser 2 atrizes, muito provavelmente, né? É a informação que eu tenho, porque vão fazer na juventude, vão fazer depois já no auge, madura. Não se sabe ainda, né? Então, mas vai sobrar aí para 2 atrizes, vai sobrar em termos de responsabilidade e de papéis de peso de verdade, né? É uma grande responsabilidade, porque a Hebe é a grande dama da televisão brasileira, faz muita falta pra gente. Mesmo, né? Então, o time de peso, tá um time de peso pro musical, né? Não esperava outra coisa, assim, se tratando da vida da Hebe. E depois disso tem o filme também, que promete exposição, então a vida dela. Quando vai se fazer obra desses grandes monstros sagrados, que nem Hebe, enfim, todos eles, tem que ter um cuidado muito grande, porque fica uma linha muito tênue entre ser muito legal e cair no descaso também, né? Porque são pessoas que têm muita história. E essas histórias, ainda mais em
musical tem que saber ser contado, né? Mas como o Miguel fala, Bela, a cena musical como ninguém sabe fazer, também. Então pronto. Eu acho que a gente vai ter um grande espetáculo por aí, viu? Olha, chega uma informação sobre o Faustão na Itália, né? Ele com a mulher, com a Angélica e o Luciano Huck também. Vocês viram, domingo o programa estava passando gravado, Domingão do Faustão, e o Luciano Huck postando as imagens da bela viagem que eles estavam fazendo lá na Itália. Mas a nota do Famosos na Web é o seguinte: Faustão teria feito pedido para sua filha sobre o uso de redes sociais. Por quê? Porque a filha mais velha dele, que já está uma mocinha, ela estava colocando nas redes sociais detalhes da sua rotina, né? E também fotos já mais femininas, aquela coisa quase adulta, e ele viu e achou que não era legal de verdade. Primeiro, que ela estava colocando em risco a segurança dela, e segundo, que ela poderia virar alvo desses maníacos sexuais, né? Essa coisa toda. E ele, como pai cuidadoso que é, ele resolveu falar para a filha, segundo o colunista Fernando Borges, né? Para ela parar, mudar essa atitude, para ela se cuidar, e também pedido para a Lara, que é a filha mais velha, que desse uma controlada nas publicações e se expusesse menos. E graças a Deus, ela é uma filha obediente, né? Ouviu atentamente os conselhos, as instruções do pai, e realmente diminuiu bastante o tipo de coisa que ela colocava, o conteúdo sobre ela mesma nas redes sociais. Ela se conscientizou que de verdade, ou de um jeito ou de outro, ela estava ali podendo se transformar num alvo em potencial. Sua segurança poderia realmente ficar em risco. E pai cuidadoso é isso, né? Sim. Tá atento mesmo, né? Que tá vendo. Tem que estar, né, Sônia? Porque a gente vê tantas histórias aí acontecendo na internet, né? Enfim. E aí ainda mais uma menina e sendo filha de quem é. Foi o que eu falei ontem. Claro. Eu queria ser o Silvio Santos, mas não queria ser absolutamente nada. Ninguém da família. Ninguém da família, nem filho, nem primo, nem sobrinho, nem neto, que é que nem o Faustão. Eu queria ser o Faustão. Filha, neto, nada, porque é um peso absurdo. Você já vem com uma carga, né? Já vem os holofotes em cima, você já nasce sob as luzes. Porque daí não vou falar assim, a fulana aconteceu, não. A filha do Faustão, entendeu? Então assim, infelizmente é assim, né? Olha, daqui a pouquinho você vai ver um vídeo muito interessante, a Giovanna Eubank postou, e do momento real da vida do casal, onde ela leva até uma bronca do marido, um momento de estresse. Ele perdeu a mochila numa viagem para a Áustria, ele ficou muito nervoso, mas muito nervoso. Teve uma hora que ele falou assim, tô passando mal. E quando ele viu que ela estava gravando, ele ficou muito bravo. Ele mandou ela parar de gravar. Daqui a pouquinho você vai ver tudo isso. Então tá, vamos ver o vídeo do Bruno. Você chegou a ver se... Eu vi. Você viu? Vi sim. É climão mesmo? É climão, porque ele ficou bravo, né? Ele perdeu, ele esqueceu a bolsa no avião. Aí imagina, né? Foi embora na Áustria ainda, que ele não fala nada. Ele não fala nem inglês, não fala inglês, né? Também, E tinha carteira, tinha documentos pessoais. Nossa senhora, grana, tudo. É pra aí ficar doido mesmo. Se alguém ficar me filmando nessa hora... Então, eu ia também ficar muito brava, ainda né? mostrando Exato, mostrando como ele estava descompensado. Aí não tem jeito, né, Felipe? Você chegou a ver também? Não vi, mas eu fiquei sabendo. Vamos ver então, vamos lá. Começou bem o voo, né, amor? Olha que maravilha. Thank you, my friend. Meu inglês tá afiado. Acabamos de chegar na Áustria, exaustos, cansados, horas e horas e horas de voo. E aí a hora que a gente veio pegar aqui as malas, o que aconteceu? Bruno se deu conta de que esqueceu a mochila dentro do avião. Eu tô aqui, ó, com a minha bolsa, minhas malinhas, Maurinho também, ó, com a malinha dele, mochila, e Bruno o quê? Deixou a dele dentro do avião. Tem um problema, né? Toda viagem ele esquece alguma coisa. Pois é. Aqui é o seguinte, você esqueceu, eles têm como perdido. E aí você tem que esperar um dia para conseguir pegar sua mala, que tá ali, ó, a 300 metros dentro da aeronave. E aí, o que ele falou? O quê? Eu vou correndo lá pegar. Vou pegar de qualquer maneira. Só que ele não sabe assim, nem carro, o portão, né, que a gente desceu, nem onde é. Ele não fala alemão. Não fala alemão, não fala inglês, e a gente tá aqui esperando pra ver o que vai dar esta...
lá sem a vem ele, mochila. socorro, e sem a mochila. Você encontrou o portão, pelo menos? Já tinha fechado já. E aí? Ele falou o quê? Não, o que a mulher falou pra você, né? Sei lá, tipo... Lost and found. Ixi, só amanhã. É, a mulher lá falou que só amanhã. Por que só amanhã? Por que ela tá ligando? Porque a equipe que faz a limpeza do avião que pega que leva pra lá, entendeu? Provavelmente hoje vai ser difícil. Mas por que vai ser difícil ficar de manhã? Porque ela falou que vai ser difícil. A gente pode ir lá pra ver. Vamos lá. Mas o que tinha dentro? É, meu cartão, dinheiro. Oi? Amor, carteira, né? A carteira? Para de filmar. Para de filmar essa. Tô irritado. Tô irritado com esse sorriso lindo. Chega. Tudo é golpe, eu acho, sabia? Olha só. Acho que tudo é golpe. É, eu acho que é mentira. Porque ele botou dentro da mala. Vamos? Cara dele. Conformado. Eu tô me sentindo mal, tadinho. Tem água aí? Tá passando mal mesmo, amor? Ah, respira. É de nervoso, né? Não dormiu. Calma aí, eu vou pegar água. Nossa, pesado mesmo, né? O estresse, imagina se você esquecer a mochila com o dinheiro, com a carteira, os documentos, Nossa, tudo lá dentro. país Depois desconhecido. e depois de horas e horas e horas de viagem, como a Giovana falou, eles chegaram exaustos e aí não teve jeito. E aí ele começou a se sentir mal. Acho que uma descompensação, né? Uma quedinha Aí de ele pressão. voltou lá no avião como se fosse assim, no táxi, né? Eu vou ali pegar Então, e já volto. mas ele, é o que a Giovana falou, ele não sabia nem por qual portão eles haviam saído, por onde tinha sido o desembarque. Sem falar alemão, sem falar inglês, Não tem ficou como muito voltar, difícil resolver. Não pode Não voltar tem. no avião, né? Tem todo um trâmite Claro, depois que desembarca, claro. que não é assim. Não é assim, eu vou lá pegar minha não. mochila como se deixasse no andar de cima. Não vai, não funciona assim. Mas eita, casal lindo, não? Lindo, nossa. Deus, Do é jeito de que ele estava doer. bravo, nossa, com aquele sorriso maravilhoso, não dá para levar a sério. E era séria a situação realmente, né? Passou, nunca mais vai esquecer nada depois dessa, acredito eu, porque é complicado. Não, ainda realmente. mais você num país num país que não é seu, com todos os documentos dentro da mochila, dinheiro, cartão, quer dizer, você está dentro da Você mochila. está realmente, tudo só É você vida, que está só vida. dentro da Me mochila. aconteceu uma coisa parecida também numa viagem fora, que assim, estava na estação do metrô, sentada, esperando o metrô passar, e a bolsa aqui do lado. Primeiro dia que eu tinha chegado na cidade, e tava eu e umas amigas, a gente ficava piano, é Que louca, cidade? Paris. Aí foi uma coisa muito complicada, porque veio o metrô, e lá tinha, exatamente como o Bruno, carteira, a grana, passaporte, tudo. Minha vida estava lá dentro da bolsa. O metrô chegou, abriu as portas, fomos nós. E aí quando fechou, olhei pela janela, a bolsa tinha ficado lá em cima do banco. Gente, mas deu um desespero em todo mundo, que foi uma loucura. Aí a gente desceu na estação próxima, pegou do outro lado para voltar lá e ver como é lindo, né? Como tem pessoas honestas no mundo. Porque me encaminharam para a divisão de perdidos e uma senhorinha tinha entregado minha bolsa lá já. Eles pediram só um nome, alguma coisa que comprovasse que eu fosse a dona da bolsa. E me entregaram com tudo, não faltava um tostão, não faltava uma moedinha, sabe assim? Ela salvou minha vida, ela salvou minha viagem, ela salvou tudo. Mas o que te dá dentro parece que tiram o seu chão, né? Foi uma coisa absurda. Você vai indo embora e essa bolsa tá ficando lá e você vê ela ficando pequenininha, assim. E o desespero desse tamanho. E o desespero desse tamanho, né? Agora imagina ele dentro de um avião. Você não volta para pegar, meu. É muito complicado. Eu tenho muito medo realmente. disso, de perder alguma coisa Sério? em avião, ônibus, metrô. Eu volto 3 vezes, olho, volta. pra confirmar que você não tem é nada. distraído? Porque Não, eu sou, não mas sou. imagina, não esqueço a cabeça, como dizia minha mãe, Nossa, que tá eu grudada já- no pescoço. Eu já esqueci bolsa dentro de lanchonete, assim, de ir Sério? embora. Você não fica desesperado? Fica. Contando no Macau. Ele fica, gente. Olha aí, com essa gargalhada. Fica, fazer o quê?
Já foi, né? Bom, a gente teve mais um vídeo íntimo vazado. Ontem, quando nós assistimos, falaram assim, mas não é o Bruno Gissoni nem aqui nem na China. E não era mesmo, né? Ele veio a público dizer que não é nada disso, era alguém muito parecido com ele. Mas teve um detalhe que chamou ainda mais a atenção e que levou as pessoas a duvidarem, porque o cara tá lá fazendo sexo de meia. Tem nada mais brega nesse mundo, mas não dá nem pra usar outras palavras. De meia? De meia. Nossa. E ele mesmo tocou nesse detalhe. Vamos conferir agora. Gente, tá rolando um vídeo aí de um nheco-nheco, né? Mandaram até pra minha mãe, pro meu tio. Minha mãe me ligou desesperada, preocupadíssima. Ai, por quê? É o seguinte, mas infelizmente não sou eu, gente. A pessoa não tem tatuagem e eu tenho. Tem outro braço que eu tô filmando aqui também. Não tem nada a ver comigo, eu achei, pelo menos. E a terceira coisa, que é muito sério, eu fico até meio sem graça de falar. A pessoa, no caso, tava de meia. E eu, no caso, não faço de meia. Mas enfim, vivo o amor, eu torço muito pelo casal aí e é isso. Um beijo. Tá aí, viu? A história da meia. Sem meia. Sem meia. Sem meia, não, por favor. É muito engraçado, pelado de meia, gente. Não comam no bolso, né? Mas ele disse, infelizmente, não era ele, né? Não era então, ele. acho que a mulher era bonita, né? Não, eu acho que era mesmo. Eu vi muito por cima o vídeo. Mas olha aqui, enquanto a mulher dele teve a bebê agora e tá cuidando, ele já foi para Paris, ao lado do irmão, do Felipe Simas, e estão lá curtindo. Segundo essa reportagem aqui, ó que gostoso. Segundo essa reportagem da revista Quem. Olha aqui, o Bruno Gissoni, o Felipe Simas, agora dar de mamar, acordar à noite, trocar o bebê. Ela não tá fazendo isso com a participação dele. Legal isso, né? Muito bom. Claro, a gravidez foi tão pesada, sabe? Ele carregou um barrigão desse tamanho, que agora que o bebê nasceu, ele tinha que tirar férias em Paris. A mãe que cuide. Acho lindo esse posicionamento, gente. Maravilhoso. Criança nasceu, Aliás, agora eu vou tirar umas férias. Realmente. Na fase que mais dá trabalho, ele tá de férias em Paris com o irmão. E são dois lindos, na verdade, né? Muito legais as fotos, tá certo, gente? Mas ele já voltou, viu, Sônia? Ele já voltou? Já voltou, porque ele teve a coletiva do remake de Os Trapalhões ontem na Globo. Ele tá no elenco, Ele tá no né? elenco, ele é o Dedeco. E estreia no segundo semestre. Ele disse que tá muito feliz, que sempre foi o sonho dele, que ele adorava Os Trapalhões. Então todo mundo tá muito animado. Deve ser uma emoção mesmo, né? Com certeza. É verdade. Bom, olha, já a gente volta aí. Cantor que acabou de ser internado Felipe. com malária Nossa. e com chikungunya? Não, com malária, mas ele já chegou num estado extremamente avançado. Sério? Nossa, malária, gente, que isso? Bom, voltamos aqui já. Daqui a pouquinho eu conto. O Felipe contar isso que tá acontecendo aí pra gente. Vou falar Agora ela vem com essa... era um depoimento super arrogante também. Sim, lembra? arrogante, tá se mostrando arrogante, aí cortou, ela reclamou no ar, né? Que ela não tinha chamado Folgaça de maluco, mas do jeito que ela reclamou, ficou pior ainda a situação pra ela. Sim, ela reclamou porque o prato pra ela estava bom, só que cortou e ficou que ela chamou o Folgaça de maluco gratuitamente. E não foi isso. E não era agora, um mais prato isso, salgado, aquela coisa mas toda. no primeiro dia ali, ela já mostrou que ela ia causar, né? Quando ela só de deixar o Jacan de mão estendida, que é mais descortesia do que isso, né? Eles estavam no barco também, né? Que ela começou a meio que se intrigar com a Miriam, enfim. Então, ela já deixou isso muito claro, que ela ia chegar mesmo para arrebentar a boca do balão. Eu sei que às vezes o reality show gosta, né? Porque criam esses conflitos, enfim. Mas por se tratar de culinária, eu não acho que é legal. E sei lá, né? Claro, o jogo também precisa desse tipo de coisa, ter um vilão, claro, a gente não está querendo interferir na dinâmica do jogo, mas eu acho que um puxão de orelha público, né? Uma advertência, que a Ana Paula fosse lá e a colocasse no seu devido lugar, e os 3 jurados também, ela está precisando de um sabão público mesmo, porque, poxa, até onde vai isso, né? Ela tem que tomar um pito no ar, né? Acho. Porque só ela apronta com os outros no ar, né? Lá em Ribeirão vocês chamam de pito. Pito. Ai, que uma bronca. Seria assim, uma bronca. Uma bronca. Tem que tomar uma bronca pública para ver se ela se vê onde ela está, né? Que ela está ali para aprender também. Ela não pode ter esse ar arrogante no ar. Fica chato para ela e para todos que estão juntos, né?
Certo. Então, todos aprendendo. Uma prepotência desnecessária, ela é né? prepotente e arrogante, né? Olha aqui, vamos conferir um trechinho aí pra vocês terem uma ideia melhor. Vamos lá. Gente. Nossa, Você está lançado. Você tá bom. Lá, 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 lá. Está chegando a hora. Alguém vai embora. É hoje? Que sacanagem, né? O que vai rolar hoje? Vocês têm alguma ideia? A gente não faz a menor ideia. A menor ideia. Vamos lá. Agora. Num climão total, né? Na Não, tensão. e o cara ainda na entra na berlinda. D dela, né? Igual, né? Pode disparar. Ela quer desconcentrar, né? Ela quer desconcentrar quem está lá. E é um programa que não é barato de ser feito, viu? É um programa muito caro. Ó, dancinha, musiquinha, ai, tá chegando a hora, vai chegar a sua também, Débora, eu espero que seja logo, muito logo. Aí é que os outros deviam cantar pra ela. Até porque ela tá até aí, que eu gosto muito do Masterchef, ela consegue essa monopolização porque ela ficou muito amiguinha, então ela tem ainda a ajuda dos participantes. Mas toda cobra é assim, né? Mas quando o negócio ficar acirrado mesmo, que ali é um por todos e Deus por todos e cada um por si, aí ela vai sentir, porque daí ela vai enlouquecer, aí ela vai com certeza despirocar. E aí a gente vai cantar pra ela. Tchau. Vai tá sair, chegando a hora, sair. Pode sair, pode ir embora realmente, viu? Bom, outro assunto também que era da nossa primeira página original, mas que eu acho legal a gente já falar, que é a história da frase da Andressa Urach, que a mulher nasceu para servir o homem. A gente comentou isso aqui, não sei se você tava. Sim. Tava, né? E o pessoal ficou muito bravo, que disse que eu esqueci de colocar Urach na geladeira. Então hoje eu vou colocar e vou falar, e a gente comenta mais um pouco dessa história, porque também muitas pessoas religiosas repercutiu muito. E eu ainda disse aqui o seguinte, olha... Que você estava ali presente. Olha, Sônia, por enquanto não há nenhum posicionamento. O ex-presidente Lula está na capital paulista, está aí em São Paulo, ele conversa com os advogados, tentando chegar à melhor defesa, a melhor estratégia para reagir, para rebater essa condenação do juiz Sérgio Moro, uma condenação ainda em primeira instância. Não sabe apenas se vai soltar uma nota pela defesa ou então se algum pronunciamento. Fato é que os petistas estão indignados, já reagiram assim com duras críticas ao juiz Sérgio Moro e batendo na mesma tecla de que é uma condenação política, que não há provas e que o presidente Lula, ou melhor, o ex-presidente Lula, nunca fez nada. Agora a gente precisa ver, porque o que tem acontecido? Quando o ex-presidente Lula foi ao Paraná prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro, quando ele faz algum movimento, né, que tem que ir na justiça, ele geralmente chama a militância para ele vai às ruas, faz um discurso, como Paraná, ele subiu a um palanque fazendo discurso. Então, neste momento, eles estão decidindo, Lula, os advogados e assessores mais próximos, qual é a melhor estratégia. Se é, novamente, fazer esse palanque, chamar a militância para ele, ou então soltar apenas uma nota com posicionamento dizendo que vai recorrer dessa decisão do juiz Sérgio Moro. Acho que nas próximas horas nós teremos esse posicionamento do ex-presidente Lula, viu, Sônia? Com toda certeza, Eric. A gente também conviveu nesses dias próximos a sair a sentença aí do juiz Sérgio Moro, com uma série de boatos de que a militância iria para as ruas, que todo mundo ia tomar conta do Brasil e ia protestar em relação a isso. Por enquanto, né, embora seja recentíssima a sentença, a gente está vendo que continua tudo num clima de paz e tranquilidade. Pelo menos aqui em São Paulo e nas grandes capitais, a gente também não teve nenhuma informação de que a situação já tenha sido encaminhada por um tumulto, por um protesto de significância. Em Brasília também? Também, aqui por enquanto, calmo nas ruas, só que o clima um pouco mais tenso, um clima mais áspero entre os parlamentares aqui no Congresso Nacional. Como eu disse, a reação dos petistas, uma reação muito forte, muito crítico ao juiz Sérgio Moro. O que acontece é
que os petistas, eles tentam blindar o ex-presidente Lula justamente para que ele saia, para que ele esteja protegido e não fique com a imagem muito desgastada, já pensando em 2018. Por isso que todo mundo ali, o staff, vamos dizer assim, dos petistas, né, como líder do PT no Senado, Humberto Costa, como a presidente nacional do PT, recém-possada Gleisi Hoffmann, eles saem para o front, como a gente diz, já saem fazendo essa defesa do ex-presidente Lula, inclusive no púlpito aqui do Senado, justamente para blindar, para fazer essa primeira defesa e para preservar um pouco a imagem do ex-presidente Lula. Agora, esse clima de tranquilidade nas ruas, né, Sônia, como eu disse, porque como o juiz Sérgio Moro, talvez ele tenha tido cautela nesse primeiro momento de condenar, mas não pedir a prisão preventiva, deixar todo o processo legal correr com o direito de recurso para depois sim, depois do trânsito em julgado, ou pelo menos uma condenação em segunda instância, como já definiu o STF, aí sim determinar uma prisão do ex-presidente Lula. Talvez a militância saia nas ruas, ou os nervos fiquem mais aflorados depois que se tome essa decisão de realmente levar o ex-presidente Lula à cadeia, viu, Sônia? Tá certo, então. Obrigada, viu, Eric Klein? Qualquer nova informação é só chamar, viu? Obrigada. Bom, Estela Freitas, né, continua também de plantão na nossa central de jornalismo da Rede TV, e qualquer novo acontecimento, novo fato, eles entram no ar e vocês vão ficar aqui sabendo. Causou estranheza realmente por parte da população, de várias pessoas que já estão se manifestando, que a sentença do juiz Sérgio Moro não tenha vindo acompanhada do pedido de prisão preventiva. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Olha, hoje nossa primeira página é diferente, né? Hoje nós vamos tratar de política, de acontecimentos da nossa vida nacional. Tava aí a maior expectativa sobre qual seria a pena do juiz Sérgio Moro para o ex-presidente Lula no caso do triplex. E aí a sentença já saiu, é a manchete do momento. Com certeza vai ser o assunto hoje do dia e nós vamos cobrir tudo com vocês, juntamente com a Central de Jornalismo da nossa Rede TV, que vai nos dar todas as informações. O ex-presidente, agora se condenado em segunda instância, vai ficar inelegível e é outro aspecto também que vai ser analisado pelo nosso jornalismo, tá? Então eu vou agora direto para a nossa central com a Estela Freitas e nós também vamos ter um link lá com Brasília, evidentemente, com Eric Klein. Mas boa tarde, Estela. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, o ex-presidente Lula foi condenado agora há pouco pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex no Guarujá. Quem tem todas as informações é o repórter Eric Klein, de Brasília. Boa tarde, Eric. Oi, Estela, muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É isso aí, o ex-presidente Lula acaba de ser condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio em regime fechado. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado à prisão, mas só para a gente entender, ele não vai para a cadeia imediatamente. Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro, por não pedir a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Além do que, cabe recurso ainda a essa decisão do juiz Moro em instâncias superiores. Ele pode ainda entrar com recurso no TRF, na segunda instância, e em outras instâncias ainda. Lula também não fica inelegível nesse primeiro momento. Por quê? Porque para um político se tornar inelegível, para uma pessoa se tornar inelegível, ele precisa ser condenado por um colegiado, e o colegiado só a partir da segunda instância. E essa decisão do juiz Sérgio Moro repercutiu imediatamente aqui no Congresso Nacional. Os petistas reagiram com indignação a essa decisão do juiz Sérgio Moro. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que é uma condenação política, que não há provas e que o juiz Sérgio Moro tomou essa decisão de condenar Lula para tentar tornar inelegível, para que Lula não saia candidato em 2018, candidato à presidência da República. Foi o mesmo discurso adotado pela senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela disse que Lula não fez nada, que ele está tranquilo e que essa é apenas uma condenação política. Diferente, claro, do discurso dos adversários do petista, como o líder do Democratas aqui na Câmara, o deputado Efraim Filho, disse que a condenação pelo juiz Sérgio Moro foi uma condenação técnica baseada em fatos e provas. Assim também reagiu o líder do Democratas no Senado, o senador Ronaldo Caiado, dizendo que a partir de agora
Segundo ele, a sociedade fica mais tranquila por essa condenação que, segundo o Ronaldo Caiado, inclusive demorou para acontecer do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula que ainda responde a outros 4 processos. Então, só para a gente relembrar, ficar bem explicadinho, Lula foi condenado, mas não vai preso neste momento e ainda também não é inelegível. Durante a programação da Rede TV, a gente volta com mais informações, inclusive esperando aí uma posição da defesa do ex-presidente Lula. Viu, Estela? Bom, boa tarde, Eric. Aqui quem está falando é a Sônia Abrão. E eu Sônia, queria te fazer uma pergunta sobre se já existe alguma possibilidade, já está sendo aventada a possibilidade do ex-presidente Lula fazer algum pronunciamento em relação a essa condenação do juiz Sérgio Moro. Oi, Sônia, boa tarde. Desculpa, não tinha ouvido. Porque a história do Lula na cadeia, que também é um grito, né, de grande parte da população. Mas, como disse o Eric Klein, direto de Brasília, o juiz Sérgio Moro preferiu, não é, deixar em aberto, deixar as coisas seguirem o trâmite normal, aí, os trâmites normais, até a segunda instância, porque aí lá sim é que vai ser decidido se ele vai para a cadeia ou não. E é aí que se espera realmente uma maior mobilização. Estela Freitas, é com você. Pois é, Sônia, como o Eric disse, o ex-presidente Lula está aqui em São Paulo, na sede do Instituto Lula, fazendo essa reunião e a defesa dele deve se pronunciar. Agora, nas próximas horas, a gente vai acompanhar tudo, novas informações ao longo da nossa programação e às 7h30 da noite no Rede TV News. Até mais. Até mais. Obrigada, Estela Freitas. Obrigada, Central de Jornalismo da nossa Rede TV. Hoje, qualquer nova informação em relação a esse assunto, nós estaremos levando para vocês aqui durante o nosso A Tarde é Sua, tá bom? Bom, olha, só para voltar no tema da nossa primeira página, que agora não é política, mas é o mundo das celebridades, o mundo dos famosos, é o seguinte, gente. O primeiro assunto que a gente ia falar acaba envolvendo um político. Olha a coincidência, mas é o Tiririca que deve estar no seu inferno astral, né? Uma coisa atrás da outra que vem acontecendo com ele. Primeiro aconteceu essa coisa bonita da realização do casamento, da cerimônia, né, de casamento do Tiririca com a Nana, com quem ele já está casado aí há 20 anos. Se eu não me engano, foi no programa da Eliana mesmo. E depois disso, as coisas não ficaram tão em lua de mel, a realidade, e o Tiririca não, como parece aí nessas fotos, porque veio a história do assédio sexual que ele poderia ter feito para cima da babá da sua filha, da sua funcionária. E aí a coisa ficou muito séria, nós tratamos desse assunto já aqui e nós tínhamos falado para vocês que o ministro Celso de Mello, do Supremo, que é quem está cuidando do caso, tinha suspenso, não é, o sigilo. E foi a partir disso, dessa medida do ministro, é que todo mundo pôde ficar sabendo, que o jornal o Globo deu, inclusive, em manchete online, não é? Que ele estava com esse problema, com esse caso na justiça, com esse processo por suposto assédio sexual, e a denúncia da Maria Lúcia, se eu não me engano, que é o nome da babá, é muito séria e muito pesada. Lembram disso? Pois é, o Tiririca fez um novo pedido para que, de novo, esse sigilo fosse baixado sobre o caso. Ele não quer a imprensa acompanhando, ele não quer novas informações, ele não quer que nada vaze desse processo, né? Ele não quer, ele queria novamente que apaga, esquece, volta a virar segredo, ninguém mais acompanhando isso. E novamente foi negado. Ele não teve o pedido atendido de sigilo, outra vez em cima do caso do assédio sexual da babá, né? Essa suposta acusação. Aí o que acontece? Junto a isso, logo na sequência, veio também a condenação por uma multa dele ter usado uma música do rei Roberto Carlos, O Portão, na campanha eleitoral dele. Vocês se lembram disso? E dessa vez ele foi condenado e vai ter que pagar aí uma bela soma por conta disso. Na internet, no final de semana, ele já tinha arrumado aquela confusão toda, porque quando o cantor perdeu o seu macaquinho e fez o apelo chorando, ele na mesma hora fez uma paródia imitando o choro, uma gozação em cima da dor da pessoa que tinha perdido o seu bichinho, né? E aí levou uma surra da internet, que voltou atrás e teve que pedir desculpas. Então a situação do Tiririca tá meio embolada. Ele dizia que do jeito
jeito que tá, pior do que tá não fica, e para ele tá ficando sim, né? E vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Mas veio tudo uma vez só, veio tudo numa pancada só, essas histórias. A acusação de assédio, a condenação no caso de ter usado de maneira imprópria, indevida, sem autorização, né? Para campanha política, para campanha eleitoral, a música O Portão do Rei Roberto Carlos, e fora a treta na internet aí por conta da imitação do cantor que tinha perdido o seu macaquinho, mas que graças a Deus já reencontrou. Por um triz também não foi para nossa geladeira por conta dessa imitação aí que ele fez. Como ele pediu desculpas, aí a gente, né, resolveu relevar, deixar para lá e esperar os próximos acontecimentos. Uma outra coisa também importante de se falar aqui, que a gente tinha comentado, e é o MasterChef, é verdade, mas eu vou aproveitar e vou conversar sobre isso aqui com os nossos convidados de hoje, já abrindo a nossa roda da fofoca, porque olha, eu particularmente não aguento mais ver aquela Débora no MasterChef. Para mim tinha que ter uma cláusula, sei lá, alguma coisa no contrato que indisciplina esse tipo de comportamento abusivo, né, que se desfaz os colegas, que cria um clima de discórdia total. Isso devia ser punido, né? Ou perde uma prova, ou é expulso, se é muito reincidente, como ela está sendo, em ser desagradável totalmente do mal, essa criatura, e ser expulsa mesmo. Ó, não dá, não faz parte, não tem padrão de qualidade para continuar aqui disputando com os outros, cai fora, porque ela já deu mostras para isso, né? Já deixou o Jacan de mão estendida, já aprontou, agora estava lá no mezanino cantando musiquinha de adeus pro coitado Fabrício, que acabou dançando mesmo. Aquele bolo dele estava esquisito, né, gente? Duro, gorduroso, estava meio estranho. Eu achei que não ia mesmo ter muita escapatória para ele. Mas a partir daí, ela realmente ficar fazendo esse tipo de coisa lá do mezanino, depois fazer um comentário, eu quero que eles se matem, que é casa da mãe Joana, não é, né? É um reality show de culinária de muito sucesso, que as pessoas acompanham bastante e não costumam tolerar esse tipo de comportamento. Pena que o regulamento do programa tolere, porque na verdade ela não poderia mais continuar, ela é simplesmente insuportável. Mas aí, vamos ver aqui a opinião dos nossos convidados muito especiais. Felipe Campos hoje está melhorzinho aqui com a gente, né, Felipe? Você tá bom, querido? Viu, Sônia? Boa tarde. Pois é, né? Quando você fala em chefe de cozinha, a primeira coisa que vem na cabeça é requinte. Sim, né? De requinte, de educação. Então, talvez ela esteja no programa errado. Exatamente. Talvez a fazenda é na vizinha, tem que avisar para ela. E isso eu acho que não é bacana, né? Porque, na verdade, assim, o que você vende, quando você, principalmente vai fazer... Culinária é uma arte essencial, incrível, sim, que eu amo muito. E, assim, cozinha com raiva, com discórdia, não funciona. Nossa, é uma energia muito negativa, então, né? na verdade, assim, quando fala em chefe de cozinha, como está sendo preparada ela para talvez ser uma Masterchef, eu acho que no mínimo ela deveria ser requintada. Exatamente. Mas ela está sendo requintada. Né? É verdade. Aquela cozinha do inferno, acho que ela vai se dar bem. É verdade, Que coisa, menina, é um capeta. Olha, nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso programa o Fabrício Falchetti, que é o editor do site Na Telinha, um site muito acessado, conferido na internet. Tudo bom, Oi, querido? Sônia, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com você, com vocês, com o Felipe. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja mesmo. Podem contar comigo. A Débora, ela já vinha de umas semanas para trás, já tinha seu jeito de agir. Exatamente. Na internet ela já tinha colocado que foi cortada uma declaração dela,